Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar? Hoje é a nossa última aula do livro de Mateus e já vou te avisar que na semana que vem nós vamos para o nosso resumão. Hoje nós vamos falar sobre os últimos atos do rei, a morte do rei Jesus, a ressurreição e a comissão do rei, aquilo que ele ordenou para que nós, seus servos, fizéssemos depois da sua morte. Bem, no capítulo 26 de Mateus é formulado o plano para tirar a vida de Jesus. O Sinédrio, o Tribunal Superior da Nação Judaica, está reunido deliberando sobre a morte de Cristo. Porém, não querem tirar a vida de Jesus durante as festividades da Páscoa. Eles pretendem esperar para que não haja tumulto entre o povo. Há muitos galileus na cidade e estes ainda consideram Jesus um profeta. Provavelmente eles não deixariam que matassem o Senhor. Então, eles planejaram aguardar o fim da festa para consumarem o plano deles. Então, o Senhor Jesus é ungido e traído. Vocês conhecem essa história. Enquanto Jesus estava lá na casa de Simão, lembra o leproso? Ele era ungido com um precioso bálsamo sobre a sua cabeça. Era a preparação do seu corpo para o sepultamento. A mulher que ungia compreendia o significado da morte dele e, em demonstração de amor e gratidão, realizou aquele ato. A unção do corpo de Cristo antes do sepultamento era um costume antigo do povo, não do corpo de Cristo. A unção do corpo antes do sepultamento era um costume antigo do povo israelita. E assim fizeram com o Senhor Jesus. Conforme relatado, está bem específico no livro de João, no capítulo 12, Judas condenou o ato dessa mulher que ungira Jesus, pensando no dinheiro, claro. Depois, apressou-se em consumar o seu pacto de traição com os sacerdotes. Ele lhes entregaria o Senhor Jesus. Mas o Senhor conhece as intenções dos corações. Por isso já sabia o que se passava na mente e no coração de Judas. E na comemoração da Páscoa, junto com seus discípulos, apontou aquele que havia de traí-lo. Está escrito: Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Então, enquanto isso aconteceu, a primeira ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia como um memorial da sua morte. O pão simboliza o corpo dele. E uma vez partido, o pão significa o seu corpo sacrificado por amor aos pecadores. O cálice representa o seu sangue derramado. Toda vez que participamos da Santa Ceia, estamos lembrando o sacrifício de Jesus e temos a oportunidade de nos arrepender e de agradecer ao Pai e ao Filho pela nossa redenção. Depois que Pedro é avisado que o negará 3 vezes, Jesus Pai sai para o Getsêmani. Lá ele começa a experimentar a tristeza e a angústia. Chegou a orar a Deus para que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Mas através das orações feitas, manteve a sua submissão ao Pai e aceitou a sua missão. E tendo Jesus ainda falado com seus discípulos, chegou Judas. E diante de um julgamento injusto, porque era noite. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque eu não tinha nem parado para pensar nisso. Você já imaginou um tribunal funcionar à noite? Juízes, promotores, advogados e testemunhas em uma audiência à noite? Pois é, foi isso que fizeram com Jesus. No livro de Efésios tem uma passagem no capítulo 12 que fala assim: porque aquilo que nós fazemos em oculto, até nós dizermos, é torpe. Não é bem assim que está escrito, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Vejam bem a intenção das pessoas julgarem o Senhor à noite, para que ninguém visse. Porque naquela época, sem energia elétrica, as pessoas dormiam muito cedo, não tinham entretenimento. Então, à noite que ele foi preso, e eles tentaram julgar Jesus. Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote.
Caifás. Anás depois enviou Jesus a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivos para o condenar. Mas como o Senhor Jesus se manteve calado e não respondeu às acusações deles, eles não tiveram muito o que fazer. Então o Sinédrio procurou testemunhas que fizeram falsas acusações contra Jesus. Mas todas as acusações feitas contra Jesus eram incoerentes. Por isso, perguntaram para Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. E ele respondeu que sim, e eles aceitaram isso como prova de blasfêmia. Eles bateram em Jesus e o condenaram à morte. De manhã cedo, os líderes religiosos do povo levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. Apenas Pilatos poderia condenar à morte. Então, o Sinédrio não tinha esse direito. E para convencer Pilatos, os líderes dos judeus acusaram Jesus de promover a rebelião contra o Império Romano, proibindo as pessoas de pagar impostos e se declarando rei. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou motivo para o condenar. Por isso, enviou Jesus para Herodes, o rei da Galileia, porque Jesus era galileu. Herodes estava curioso para conhecer Jesus e queria ver algum milagre. Ele interrogou Jesus, mas Jesus não respondeu. Herodes então ridicularizou Jesus e o enviou de volta a Pilatos, vestido como um manto bonito, como se fosse um rei. Pilatos entendeu que Jesus era inocente, que os líderes religiosos estavam agindo por inveja. Ele tentou livrar Jesus usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa. Mas em vez de escolher Jesus, o povo escolheu um criminoso chamado Barrabás. Pilatos então decidiu açoitar Jesus como castigo, mas isso não acalmou a multidão, que continuou a insistir que Jesus devia morrer. Os judeus então começaram a dizer que Pilatos não era amigo do imperador, porque estava protegendo Jesus, que estava promovendo a rebelião contra César. Diante dessa acusação perigosa, Pilatos negou sua responsabilidade pelo destino de Jesus e o entregou nas mãos deles para ser crucificado. Os soldados romanos levaram Jesus para o crucificarem. Enquanto isso, Judas se arrepende e se mata. Bem, o Senhor, após vencer as suas tentações, após ter salvo e curado a muitos, e ter escolhido um pequeno grupo para encaminhá-lo em seu ministério, ter sofrido perseguições, injúrias, ter saciado a fome de muitos, ainda faltava dar a sua vida em resgate da humanidade. Jesus então prossegue para o Calvário, com o corpo machucado e dolorido, depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados. Jesus foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a execução devia ser realizada fora da cidade. Isso está escrito no livro de Números. Vou deixar tudo anotado no final do estudo. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução, quer dizer, isto é, a cruz. Então lá, o pregam no madeiro, com pregos nas mãos e nos pés, e com uma coroa de espinhos na sua cabeça. E sem reclamar, o Senhor é erguido a fim de cumprir a sua missão e vontade de Deus Pai. Bem, na crucificação, a morte de Jesus na cruz foi um evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e a sua ressurreição revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. A crucificação durou por volta de 6 horas. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. Durante esse tempo, houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas. Essas trevas significam o juízo de Deus sobre os pecados que Cristo expiava naquela cruz. Enquanto ele era crucificado, alguns sinais sobrenaturais aconteceram durante a sua crucificação. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, significando o fim da separação entre Deus e o homem. Ocorreu um terremoto.
Sepulcros se abriram e muitos santos ressuscitaram. O centurião romano, tomado de temor, creu. José, um homem rico da cidade de Arimateia e discípulo de Jesus, tocado pela graça de Deus, concorreu para o cumprimento das Escrituras, conforme está escrito no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 9. Como rico, esteve na sua morte. Enquanto isso, o Senhor foi sepultado. O Sinédrio, temendo a ressurreição de Jesus, pediu a Pilatos para que o sepulcro fosse vigiado, guardado, até o terceiro dia, com medo que os discípulos chegassem durante a noite e tirassem o corpo, para depois mentirem ao povo, afirmando que ele ressuscitara. Assim, a guarda cerca o sepulcro, cuja pedra foi selada. Mas ao terceiro dia, conforme a profecia, acontece o inevitável. Jesus ressuscitou. Bem, sobre a ressurreição do rei, vamos falar agora um pouquinho. Os discípulos estavam desconsolados, pois ainda não entendiam a promessa que Jesus tinha feito, dizendo: depois de 3 dias ressuscitarei. Conforme está escrito no livro de Mateus, no capítulo 16 e versículo 21, também no capítulo 17, versículo 23, e no capítulo 20, versículo 19. Depois de sepultado, as duas Marias, no começo do primeiro dia da semana, foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Não teria sido possível alguém roubar o corpo de Jesus durante a noite, pois o sepulcro fora selado por uma grande pedra e estava sendo vigiado por guardas. Mas naquele momento foi para demonstrar o grande triunfo de Jesus sobre a morte. Cristo estava vivo como Rei dos Judeus. Fora morto, mas ressuscitou como o glorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, as mulheres foram anunciar as boas novas aos discípulos, mas no meio do caminho, Jesus as encontrou. Saudou e elas o abraçaram seus pés e o adorou. E Jesus pediu então que elas fossem avisar aos seus irmãos e que todos fossem para Galileia a fim de encontrá-lo. As autoridades judaicas, ao ouvirem que Cristo tinha ressuscitado, forjaram uma grande mentira, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, que eles haviam e eles deram grande soma de dinheiro aos guardas e mandaram espalhar essa história pela cidade. E foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. E depois disso, lá na Galileia, o Senhor vai dar a sua comissão aos seus discípulos. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando ao fim da missão do Messias, a última coisa que ele fez antes de ascender aos céus foi dar a grande comissão aos seus discípulos. Essa passagem das Escrituras é uma das mais fascinantes. Jesus manda 11 homens para fazerem discípulos a todas as nações. Aliás, de todas as nações. 11 homens que muito provavelmente estavam ainda muito atordoados com tudo que acontecera. Mas o Senhor Jesus promete-lhes poder, autoridade e sua presença divina até a consumação dos séculos. Sobre essas palavras de Jesus e sobre o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém, os discípulos saíram a fim de conquistar o mundo para Cristo. A grande comissão foi deixada para todos nós, para todos nós os que creem nele. Cristo nos tem mandado ir e fazer discípulos, batizar e ensinar. Não devemos temer as nossas incapacidades, pois ele nos tem prometido o seu poder. Cristo morreu, ressuscitou, voltou aos céus, mas continua chamando o pecador, o cansado, o oprimido, o sobrecarregado, enfim, os povos da terra. E o Senhor nos tem mandado:
ide e fazei discípulos. E é por isso que estamos estudando, para saber, entender e interpretar a palavra do Senhor. A nossa próxima aula, conforme eu já havia dito, vai ser o resumão do livro de Mateus. Eu espero vocês na próxima aula para assim poder passarmos para o próximo livro, o livro de Marcos. Quero te agradecer por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.